gente, estamos aqui para dar início, né, à próxima semana das APNPs, a quarta, falando sobre o teorema do resto, tá? Aqui eu já coloquei, ó, um exemplo de uma divisão de dois polinômios, ó, 3x ao quadrado, 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x menos 2. Para a gente fazer rapidamente a divisão pelo método das chaves. Então, olha aqui, ó, eu tenho um polinômio de terceiro grau dividido por um polinômio de primeiro grau. Então, como resposta, né, eu vou encontrar um polinômio de segundo grau, né? E eles já estão completinhos. Então, eu vou fazer a divisão já direto, ó. 3x ao cubo divididos por x vai dar 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo. Vem para cá, menos 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 6x ao quadrado. Vem para cá, mais 6x ao quadrado. E aqui eu já vou fazer essa operação, essa subtração. Ó. 3x ao cubo menos 3x ao cubo dá zero. Menos 5x ao quadrado mais 6x ao quadrado vai ficar apenas x ao quadrado. E aqui eu vou simplesmente baixar, ó, mais x menos 2. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer? X ao quadrado divididos por x vai dar x, mais x. X vezes x, x ao quadrado. Vem para cá, menos x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Vem para cá, mais 2x. E aí diminui de novo. X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. X mais 2x vai ficar mais 3x menos 2. E agora eu vou sair com a divisão aqui, ó. A última, 3x divididos por x vai dar 3. Mais 3. Ó, 3 vezes x, 3x. Vem para cá, menos 3x. 3 vezes 2 dá menos 6. Vem para cá, mais 6. 3 menos 3x dá 0. 6 menos 2 dá 4. Ou seja, o meu quociente deu 3x ao quadrado mais x mais 3. E o resto deu 4. Então, ó, aqui eu tenho o meu polinômio f de x. Este aqui é o meu f de x. Este aqui é o meu divisor de x. Este aqui é o quociente de x. Tá? E aqui é o meu resto. Tá certo? O que a gente já conversou? Se eu quero fazer a prova real, eu poderia escrever esta expressão, ó. F de x é igual ao divisor de x vezes o quociente de x mais o resto. Concordam? Beleza? O que fala o teorema do resto? Vamos conversar agora, vamos pegar especificamente o teorema do resto para a gente conversar. Gente, olha só, eu apaguei aqui os cálculos que foram feitos na divisão e o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte. Nós vimos, ó, que o polinômio f de x dividido pelo polinômio d de x resultou num quociente e num resto, tá certo? O que acontece? Como o polinômio, o divisor, ele é de primeiro grau, automaticamente o resto tem que ser de um grau anterior ao primeiro grau, correto? Ou o resto vai ser zero, se o polinômio for divisível, ou o resto vai dar um valor sem depender de x, um termo independente, que no nosso caso aqui deu 4, beleza? Então, o que eu poderia dizer? Eu poderia escrever assim, ó, f de x é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso a gente já conversou em outras aulas. Vamos colocar a situação que eu tenho aqui. Ó, eu tenho o meu f de x, que seria esse trambolho todo aqui, 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2, é igual ao divisor vezes o quociente mais o meu resto. Eu não coloquei o x aqui, porque como o polinômio divisor é de primeiro grau, eu não tenho, né, eu não tenho uma variável x nesse resto. O que acontece? Se eu colocar a raiz do divisor aqui,
correto? Qual é a raiz desse divisor? Como é que eu encontro a raiz do polinômio divisor? Eu pego esse divisor e igualo a zero. Se eu pegar a raiz do divisor, nesse caso a raiz é 2, porque ó, 2 menos 2 vai dar zero, tá certo? O que acontece? Se eu calcular o f de 2, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, 2 menos 2 vezes o quociente no valor 2 mais o resto, correto? Só que 2 menos 2 vai dar quanto? Vai dar zero. Zero vezes qualquer valor que eu tenha no quociente, isso aqui vai dar zero. Correto? Ou seja, o f de 2 vai ser igual a quem? O resto. O resto. Então, o que acontece, gente? Se eu quero calcular o resto apenas da divisão, eu não preciso fazer todo o processo de divisão. Eu posso calcular a raiz do divisor e substituir na função que eu quero dividir, no f de x nesse caso, tá? Nesse f de x. Por exemplo, eu não precisava ter feito toda aquela resolução, né, no método das chaves. Se o meu objetivo fosse apenas o resto, eu calculo a raiz do divisor, que no nosso caso é 2, e jogo dentro da função. Olha aqui, ó, como é que ficaria o f de 2? Ó, ficaria 3 vezes x ao cubo. Então ficaria 3 vezes 2 ao cubo, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Estou calculando o valor numérico do meu polinômio no ponto 2. Mais 2 menos 2. Tá certo? Ó, 2, porque eu coloquei no lugar do x, eu estou colocando 2, menos 2, que é o termo independente. Então, o que está acontecendo aqui? O f de 2 vai ser igual a 2 ao cubo, 8, vezes 3, 24, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20, mais 2, menos 2. Isso aqui vai dar 0. 24 menos 20 vai dar 4. Quem é esse 4, gente? Olha aqui, ó. É o resto. É o resto. Então, aqui é o resto. Então, se o meu objetivo é apenas calcular o resto, eu não preciso calcular toda a divisão do polinômio. Eu posso calcular a raiz do divisor e substituir no polinômio. Por que isso acontece? Por causa dessa expressão. Como o divisor aqui, ressalva, gente, para divisores de primeiro grau. Tá? Isso é válido para divisores de primeiro grau. Então, o que está acontecendo? Eu calculei a raiz do divisor, né? O divisor aqui, ó, quando eu fizer esta fórmula, o que vai acontecer? Vai zerar, né? Tu vai colocar a raiz, 2 menos 2 dá 0, 0 vezes qualquer valor, vai acabar dando 0. Tá? E eu vou resultar sempre que o resto vai ser igual ao valor numérico do polinômio. Tá certo, gente? Um abraço e até a próxima.